Ok. Pessoal, sejam bem-vindos, então, mais uma vez à Neuroperformance. A Neuroperformance é algo que advém aí de muitos anos do nosso trabalho. Eu queria perguntar a vocês também se vocês agora conseguem visualizar a minha tela. Georginete, confirma para mim que vocês estão visualizando a tela aqui com os slides. Tudo bem? Consigo sim, professor, consigo sim. Tá ótimo, então. Obrigado. Então, tá. Vamos falar, então, sobre neuroperformance. E o que é neuroperformance? Neuroperformance é, na verdade, uma metodologia que eu tive a oportunidade de desenvolver. Me apresentando rapidamente aí para vocês, eu sou trainer, criador de diversas metodologias, entre elas a neuroperformance também, e terapia neurocientífica. Sou um profissional aí de neuroestratégia, neuromarketing, sou CEO do Instituto Neurocientífico. Estamos há mais de 20 anos no mercado. E a neuroperformance hoje é uma das nossas ações, um dos nossos projetos, fruto de mais de 2 décadas de trabalho e pesquisa, atendendo a diversas pessoas, a diversas demandas, tá? Então, eu estou aí eu posso dizer que desde 95, 96 no mercado, desenvolvendo pessoas. Em 97, eu já fazia muitas coisas pelo Brasil. E de lá para cá nós estivemos aí atendendo muitas pessoas, formando muitas pessoas dessas mais de 2 décadas, e a neuroperformance é resultado disso. Mas entendendo um pouco melhor, então, o que é neuroperformance, nós, em primeiro lugar, temos que entender que ela tem uma relação direta com performance e desenvolvimento, mas também com neurociência. E vamos entender, então, para aqueles que estão começando hoje, né, a entender esse conceito, o que é neurociência. Neurociência é o estudo científico do sistema nervoso, da organização cerebral, da anatomia e da fisiologia do cérebro, e sua relação com as demais áreas do conhecimento que tratam do comportamento, dos processos de aprendizagem, da cognição humana, ou seja, como nós construímos os nossos pensamentos, e tem por objeto de estudo 3 elementos principais: o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos. Então, neuroperformance é focada em conseguir alto desempenho, alto rendimento, alta performance, com base principalmente na neurociência. Então, nós usamos a neuroperformance como fundamento para termos realmente um desempenho muito superior e também técnicas, ferramentas e assessments para tal. E é uma coisa interessante porque, na verdade, nós somos sistêmicos, né? Nós somos seres que são sistêmicos, que integramos tudo num sistema só. Então, desde a neurobiologia, né, que é fundamentada também na neurociência, nos processos de como o nosso cérebro processa as informações. Além disso, a fisiologia também tem um papel importante, os neurohormônios. Juntando tudo isso, focando em processos cognitivos, desenvolvimento emocional, desenvolvimento da criatividade, da inovação, focado em soluções de problemas, focado em realmente aumentar e muito o desenvolvimento das pessoas, nós desenvolvemos a neuroperformance. Mas o ponto interessante aqui que eu quero chamar a atenção é que ela não tem só o foco de dar performance ao ser humano. Porque quando nós compreendemos como funciona o nosso cérebro, quando nós compreendemos como funcionam esses mecanismos, nós temos qualidade de vida. Nós temos resultados muito acima da média, mas principalmente qualidade de vida. Só para vocês terem uma ideia, uma das matérias da minha pós-graduação na área de neurociência é sobre... uma das matérias aqui é sobre patologias, psicopatologias, ou seja, psicopatias. E é interessante que uma coisa que se descobriu através da medicina, e isso me chocou a primeira vez que eu ouvi, já faz um bom tempo, né, já faz mais de 5 anos, que psicopatas não... teoricamente, eles têm muito menos predisposição a ficarem doentes. Alguns chegam a dizer que praticamente psicopata não fica doente. Agora, por que psicopata não fica doente? Principalmente porque, não todas, é claro, mas a maioria esmagadora das nossas patologias, elas são somatizações. Então, não todas. Existem fatores que causam patologias, que são fatores ambientais, existem fatores alimentares, existem diversos outros fatores, mas a maior parte das patologias, não posso dizer exatamente se é 50, 70, 80, não sei, né?
Mas depende de muitos fatores, mas em síntese, o que o pessoal tem descoberto é que a maior parte das nossas patologias, elas são somatizações. Tem aula aqui. Então, Vamos chorar. pessoal, isso é interessante, né? Para nós entendermos esse ponto de que os nossos pensamentos, a maneira como o nosso cérebro funciona, tem uma relação direta com a nossa saúde e nossa qualidade de vida. Diversos profissionais esperavam que nós tivéssemos aí uma sociedade, na verdade, com tanta, digamos, abundância de tecnologia, qualidade de vida, com tantos recursos, que nós tivéssemos uma sociedade com pessoas mais saudáveis. E, na verdade, o que nós temos visto é uma sociedade que adoece coletivamente. E essa sociedade adoece coletivamente, principalmente por não compreender como funciona o seu cérebro. Ok? Então, aqui para vocês entenderem, também, além disso que nós vamos abordar com um pouco mais de profundidade nessa live, eu quero chamar a atenção sobre as aplicações da neuroperformance. Então, veja bem, imagine um novo tempo com mudanças acontecendo na velocidade do pensamento e com tecnologias criando um cenário extremamente disruptivo, exponencial, mas em contrapartida repleto de oportunidades. A neuroperformance, tendo em vista esse novo cenário que se apresenta a partir de agora, ela, na verdade, ela busca fazer exatamente isso, fazer com que nós consigamos nos integrar melhor nesse novo cenário. Porque, por exemplo, um desses pontos desse novo tempo chama-se exponencialidade. Dentro da exponencialidade, uma das características desse novo tempo de exponencialidade se dá pelo empilhamento de tecnologias. O que significa isso? Significa que agora as mudanças têm acontecido de maneira muito rápida. Mas por quê? Porque há um empilhamento de tecnologias. Ou seja, você une diversas tecnologias de vanguarda e começa a aglomerá-las em prol de ações, de desenvolvimento de projetos, de desenvolvimento de soluções, e então você tem uma mudança muito rápida no mundo à sua volta. Você tem realmente assim, se nós pudéssemos pensar assim numa curva, né? Se nós pudéssemos pensar numa curva, seria mais ou menos assim. Durante toda a história da humanidade, nós tivemos uma evolução gradativa, certo? Da história da humanidade. E se nós pudéssemos entender esse tempo agora, eu vou usar minha imagem aqui, ó. Nós teríamos uma exponencialidade. Seria como se realmente nós tivéssemos como se fosse um avião que envergasse diretamente para cima e subisse em linha reta. Então, esse é um novo tempo. Essa era, que nós chamamos era da exponencialidade, ela tem muitas coisas que vão mudar o nosso estilo, a nossa maneira de interagir e, acima de tudo, nesse exato momento, é extremamente importante compreender como funciona o cérebro. Na exponencialidade, um dos fenômenos que nós vamos conviver, e já estamos convivendo, né? Tanto é que você hoje vai ali em qualquer loja popular de eletrodomésticos e você compra aplicativos de inteligência artificial que interagem dentro da tua própria casa, né? Então, uma das coisas que nós vamos cada vez mais conviver, por exemplo, é essa integração da tecnologia homem-máquina, ou seja, aqui, por exemplo, a união da inteligência artificial com a inteligência emocional e cognitiva na solução de problemas. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É uma coisa muito interessante isso, mas a verdade é que as pessoas, de um modo geral, têm uma característica bem interessante. A sociedade hoje tem poucos resultados, muitas vezes em diversos contextos, adoece coletivamente, como eu falei antes, porque não sabe como funciona o seu cérebro, certo? Entretanto, existe um outro fator bem interessante. Nós hoje, para que nós possamos interagir com todo esse mundo que está chegando, está à nossa volta, nós precisamos de cada vez mais processos cognitivos precisos, ou seja, criatividade, inovação e qualquer outro processo que haja hoje focado na solução de problemas, ele precisa que você compreenda como funciona seu cérebro e como você usa ele para a solução desses problemas. E a verdade é que as pessoas, de um modo geral, não sabem fazê-lo. Então, por que uma sociedade hoje, muitas vezes, fica à margem das possibilidades, não consegue se incluir, adquire padrões, por exemplo, coadjuvante em relação ao mundo à sua volta, acaba adoecendo coletivamente? É muito simples, porque as pessoas não têm a menor ideia de como funciona o seu cérebro. E é incrível, porque se nós entendermos como ele funciona, a maior parte dos problemas, dos cárceres, dos atritos, de tudo mais que nós temos à nossa volta aí, que são problemas, desapareceriam. Mais uma vez, nós hoje
temos a possibilidade, e algumas pessoas que aqui estão sabem disso, então eu posso disponibilizar até materiais na internet para vocês terem uma ideia. Hoje, com essas compreensões, nós fornecemos resultados exponenciais, a possibilidade da pessoa ser extremamente precisa na solução de problemas. Nós fornecemos recursos para que a pessoa deixe de ficar reféns de emoções, de situações, de circunstâncias que estressam e que adoecem ela. Nós temos também essa possibilidade de fazer com que padrões e comportamentos limitantes, construções indesejadas, sejam alteradas praticamente de forma instantânea por compreender como funciona, por exemplo, o mecanismo, um dos mecanismos do cérebro, que é a plasticidade neural ou neuroplasticidade, qualquer um dos termos está correto. Então, por compreender como funciona esses mecanismos do cérebro, você, e também ter os recursos certos, né, você consegue automaticamente nunca mais ficar refém de emoções, de situações, de circunstâncias, de situações que são no dia a dia estressantes e que acabam colocando você à margem das possibilidades. Quer ver um ponto bem comum? Por exemplo, eu vou só para vocês ilustrar uma ou que outra coisa para vocês entenderem o ponto. O CEO do cérebro é tido como córtex pré-frontal. Só que se você estressar, se você experienciar uma situação de estresse e não souber, digamos, quebrar esse estado e voltar a ter todo o processo cognitivo através de se acalmar e ter uma respiração e trazer o teu eu para o presente, fora, quer dizer, isso é uma parte do processo, automaticamente você vai experienciar uma situação com muito poucos recursos. Ou seja, o teu estado emocional e a tua performance, ela tem uma relação direta com essas construções. Ou seja, se você estiver num estado emocional debilitante, você não acessa os melhores recursos. Então, em síntese, o teu estado emocional é determinante para os teus resultados, para a tua performance. E esse é uma das questões extremamente interessantes. Outra coisa interessante também, o cérebro, por ele possuir plasticidade neural, essa habilidade te dá a possibilidade de você construir a experiência de vida que você quiser. Basta você compreender como funcionam esses mecanismos, você pode experienciar, viver, sentir e construir a qualidade de vida que te interessar. Porque, na verdade, tudo na sua mente não passa de construções, de sinapses neurais, e você pode alterar isso com os recursos corretos. Então, a neuroperformance, ela tem esse foco de fornecer recursos para que você não só compreenda como funciona o cérebro, que é quase engraçado, né? Todo mundo que está aqui tem um cérebro. Todo mundo nesse planeta tem um cérebro. Só que as pessoas não sabem usá-lo. As pessoas não sabem usá-lo. Quando não se sabe usar o cérebro, seria semelhante, por exemplo, a você ter ganhado de presente a melhor tecnologia disponível. Por exemplo, imagina o seguinte, você ganhou o carro mais sofisticado, a melhor tecnologia disponível, o carro mais caro que o dinheiro pode comprar e, dito de repente, o carro mais seguro. Com todas essas capacidades, com todos esses recursos que esse carro possui, se você colocá-lo lá no piloto automático e colocá-lo programado para ele andar a 100 km por hora, por exemplo, 90 a 100 km por hora. Só que se você programa ele e você coloca o piloto automático, você joga o drive, só que você não senta no volante, você senta no banco de trás. Adianta ter o melhor carro do mundo se você não dirige ele, se você faz ele andar sozinho, senta no banco de trás. Veja bem, nós não estamos falando desses veículos autônomos, né, que andam sozinhos. Nós estamos falando de autogestão aqui. Adianta você ter o que há de mais avançado, o que há de mais moderno, só que você não assume o controle, e assim é seu cérebro. O seu cérebro, ele é extraordinário, desde que ele seja o teu aliado, desde que ele seja uma ferramenta para que você... Aliás, uma ferramenta não, eu vou retificar, a melhor ferramenta que existe. A melhor ferramenta que existe. Se você sabe como ele funciona, se você sabe como o seu cérebro funciona, ele é teu maior aliado, porque você não é o seu cérebro. Aliás, eu até uso uma metáfora, eu digo que o cérebro é burro. O cérebro, ele não é inteligente. Quem é inteligente, inteligere, quem deve fazer as conexões e interligar, quem deve geri-lo? O eu, você. Você deve gerir seu cérebro. Se você não gerencia o seu cérebro,
você, a todos os momentos, você vai ser furtado. Vai ser furtado por emoções, por circunstâncias, por situações, por cárceres, por crenças limitantes. Você vai fazer perguntas que nós chamamos de perguntas idiotas, né? Muitas vezes. Quer ver umas perguntas que são bem comuns que se fazem no dia a dia, que nós chamamos de perguntas idiotas? Do tipo assim, o que tem de errado comigo? Por que essas coisas acontecem comigo? Por que só comigo isso? Por que para mim não dá certo? Quer dizer, são perguntas que não importa, na verdade, se... na verdade, essa pergunta ela nunca vai ter uma resposta positiva. Quer ver uma coisa? Vamos imaginar que uma pessoa teve uma vida maravilhosa, tá? Mesmo assim, ela pode fazer uma pergunta dessas e o cérebro vai, quando ela fizer uma pergunta dessa, o cérebro vai trazer informações que respondam àquela pergunta e a pergunta pode ser, aliás, a resposta pode ser horrorosa. Da mesma forma, uma pessoa ao contrário, uma pessoa que de repente teve uma vida péssima, repleta de patrocínios negativos, aí quando ele faz uma pergunta, o cérebro não vai buscar em outro lugar, a não ser nas suas memórias. Ele vai lá e busca os recursos que lá dentro estão. E com esses recursos, ele vai buscar trazer essa resposta para essa pergunta. E a verdade verdadeira é que a resposta pode ser assim, porque disseram que você não é capaz, porque você tentou algumas vezes tal coisa e não deu certo, e a verdade é que isso prova que você não vai ser nada, não vai a lugar nenhum, entendeu? Por exemplo, né? Eu só estou fazendo uma ilustração. Por quê? Porque o problema não é nem você, nem as suas experiências, nem o seu cérebro. O problema é compreender como ele funciona e como você pode fazer com que ele te ajude na solução de problemas, no desenvolvimento da exponencialidade, da criatividade, da inovação e como você pode nunca mais na sua vida ficar refém de emoções, situações e circunstâncias. E a coisa mais legal que eu acho ainda diz respeito à questão da plasticidade neural. Por quê? Porque o cérebro ele tem um mecanismo que tem a ver com a questão da sobrevivência. Vocês que estão me vendo aqui agora, neurobiologicamente falando, vocês não são projetados para desafios extraordinários. Isso é uma construção, isso é um processo de desenvolvimento. Neurobiologicamente falando, o cérebro de vocês está focado em sobreviver e poupar energia. Então, as construções que vocês acessam, o que o cérebro quer fazer por você? Ajudar você a poupar energia. E o que ele faz, então? Ele facilita o acesso a isso. Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que tirou você do sério? Sabe aquela situação que te deixou irritado, chateado? Eu vou te dar uma dica. Geralmente, aquela pessoa que você abomina ou aquela situação que te deixou extraordinariamente chateado, você vai dormir com aquele pessoal, entendeu? Por quê? Porque você não está mudando o foco, porque você não consegue se desligar. Então, e a maravilha, então, voltando à questão da plasticidade neural, é a seguinte. Se você compreende essa questão e essas estratégias, esses recursos para alterar esses padrões, ou seja, uma pequena alteração, o cérebro vai entender que esse é o novo padrão e vai começar a construir gradativamente a qualidade de vida, os recursos digamos, os recursos estratégicos e cognitivos que vão te garantir cada vez mais exponencialidade, cada vez mais superação de obstáculos, cada vez mais uma construção de um eu saudável. Como que se constrói um eu? O eu, esse fenômeno ao qual você precisa ser gestor, você precisa ser o gestor, né? O eu tem que ser gestor do cérebro. O cérebro é uma ferramenta a qual o eu tem que ser gestor. E essa é uma das primeiras pressuposições da neuroperformance. Como funciona? Tudo que você experiencia durante o dia, ele vai para a memória de curto prazo. Só que no decorrer da noite, quando você sai do teu dia e vai em direção aí ao teu descanso para dormir, o cérebro, ele não arquiva todas as informações que você experienciou durante o dia. Por isso que se eu perguntar para você, por exemplo, onde é que você estava lá quando foi um evento significativo, por exemplo, quando houve o atentado às Torres Gêmeas, quando alguma coisa muito significativa, talvez até pessoal da sua vida aconteceu, você lembra com detalhes. Por quê? Porque você envolveu, em função dessa situação, normalmente a que mais se destaca, geralmente é desagradável, você envolveu muitos sentidos, muitas sinapses neurais para arquivar isso. Ok? Aí, se eu perguntar isso para você, tá muito claro. Agora, se eu perguntar o que você comeu sem ser nessa segunda-feira agora, na retrasada, você não vai lembrar. Por quê? Porque o cérebro, ele é seletivo nesse processo de construção do eu. Então, da memória de curto prazo, vai para a memória de longo prazo e vai compactando e formando esse fenômeno extraordinário. Só que, muitas vezes, por não se compreender isso,
e por, de repente, ter alguns padrões de comportamento, por exemplo, coadjuvante, crítico, alguns padrões de comportamentos fazem com que a pessoa, ou exacerbadamente crítico, exacerbado, né? Senso crítico é muito importante, é um dos pressupostos que nós trabalhamos também, mas às vezes por esse padrão exacerbadamente crítico, faz com que a pessoa ela acabe construindo um eu doente, ou seja, tudo que ela vê durante o dia, tudo que ela foca, sempre é aquilo que não está legal, aquilo que não está de acordo, aquilo que não atinge as suas expectativas, aquilo que não está dentro do que ela imaginou. E digamos, esse padrão de comportamento faz com que, em primeiro lugar, a pessoa fique à margem das possibilidades, porque nada lhe atende. Esse padrão faz com que a pessoa só procure os defeitos, ou seja, o protagonismo, as pessoas que fazem acontecer, as pessoas que são protagonistas, elas pagam um preço alto para conseguir realizar os seus sonhos. E muitas vezes é barato criticar. Só que o problema não é o fato de ser barato criticar. O problema principal é que constrói um eu doente. O problema principal é que adoece. O problema principal é que coloca as pessoas que têm esse padrão à margem das possibilidades. Porque, normalmente, a pessoa que tem esse padrão não só está adoecendo, muitas vezes, como ele também, nós chamamos muitas vezes esse padrão de engenheiro de obra feita. É aquela pessoa que não faz. Daí, quando alguém faz, ele critica, entendeu? Então, isso tudo são padrões que têm implicações na construção do teu eu, nas construções cognitivas, e todas essas questões elas acabam colocando você à margem das possibilidades, colocando você numa situação em que você está não só adoecendo e construindo um eu doente, como perdendo a perspectiva, perdendo a oportunidade, ou seja, colocando energia na direção errada. Então, todas essas questões que dizem respeito a principalmente causa e consequências de ações que estão alicerçados em crenças e padrões, todas elas são trabalhadas para que você tenha um resultado extraordinário. E além disso, imagine isso, né? Imagine também, além de você aprender como desenvolver a tua inteligência emocional e cognitiva, outro ponto importante. Uma das coisas que não se fala por aí, e eu tenho visto muitas pessoas falarem de inteligência emocional, por exemplo, uma das coisas que ninguém fala é que a inteligência emocional por si só, ela não é sustentável. Quer ver que eu vou provar isso para vocês? Por exemplo, nós fornecemos recursos para que a pessoa tenha inteligência emocional e ela deixe de ser refém, por exemplo, das suas emoções, das circunstâncias que muitas vezes antes encarceravam, agora não. Entretanto, se ela não tiver inteligência cognitiva para construir o modelo de mundo que ela quer experienciar, a tendência é que o padrão coadjuvante, o padrão de inércia, o padrão espectador faça ela ter recorrência. Ela vai recorrer aos padrões antigos. Então, existem muitos padrões que a sociedade, de um modo geral, quase que esmagadoramente experiencia. Estou falando só de algumas coisinhas aqui, tem muita coisa, tá? Mas existem muitos padrões que a sociedade, de um modo geral, experiencia e que acabam negando a possibilidade delas serem felizes, terem bons relacionamentos, serem realizadas, terem sucesso, terem superação de obstáculos, terem uma vida com qualidade. Então, dentro do processo que nós entregamos e os recursos, ferramentas e técnicas, e principalmente das compreensões de como funciona o cérebro, tudo isso é trabalhado, tudo isso é abordado para que as pessoas possam realmente ter os melhores resultados possíveis. Ok, pessoal? Então, continuando aqui, falando mais um pouco ainda sobre ambiente disruptivo, tá? Disrupção, para vocês entenderem, na verdade, disrupção é uma quebra totalmente de paradigmas. Disrupção é uma quebra de um padrão. Por exemplo, hoje, algumas das empresas, só para vocês entenderem o que é uma disrupção, é uma quebra, o foco da disrupção é você criar um subnicho a princípio, né? Esse subnicho de negócio pode acabar sendo o próprio nicho, que gere uma vantagem competitiva atendo uma certa demanda e acaba que muitas vezes ele acaba sendo a maior tendência, né? Então, por exemplo, quer ver uma disrupção? Uma disrupção é o próprio fato lá da questão dos táxis, né? Antigamente, isso é uma tendência que cada vez mais agora numa era de exponencialidade vai acontecer com muita frequência. Então, por exemplo, às vezes tinha uma pessoa que podia dizer assim, não, meu pai tinha esse ponto de táxi, aí deixou aliás, meu avô tinha, daí deixou para o meu pai, que deixou para mim, agora apareceu
agora, nesse momento, esses Uber, por exemplo, e outras que agora tem uma febre de aplicativos nesse sentido. Aí agora o próprio Uber já está testando veículos autônomos, quer dizer, daqui a pouco mais, taxista é uma das profissões que não vai ter sentido algum, não vai existir mais, entendeu? E outras, até motorista de aplicativo, quando esses veículos autônomos estiverem prontos. Então, é isso que vocês precisam entender. Nós estamos numa era em que as mudanças estão acontecendo muito rapidamente. E, acima de tudo, nesse exato momento, nessas integrações, também através de automação, através de cérebro-máquina, nessas interações, nós precisamos aprender a pensar. Olha, é incrível, pessoal, mas de um modo geral nós não percebemos que as pessoas não sabem pensar. Pode parecer engraçado, né? As pessoas não sabem pensar. Essa nova mentalidade para os negócios, para as interações sociais, chama-se mentalidade da abundância. E isso é interessante, porque se você entender que praticamente hoje todas as startups que têm conseguido sucesso extraordinário, e isso cada vez mais está sendo ampliando, todo momento entram novas startups, isso faz parte dessas estratégias de disrupção, né? Isso faz parte das quebras de paradigmas. Se vocês entenderem, por exemplo, que a disrupção é uma quebra de paradigma, é uma forma de encontrar, de saciar não as demandas, mas os anseios do cliente de uma forma muito mais precisa, muito mais efetiva, se vocês entenderem isso, e que as startups estão focando a todo momento. Startup, para quem não sabe, eu acho que é importante deixar claro para que todos entendam o que nós estamos falando. Startup são esses novos modelos de negócios que começam pequenos com o objetivo de atender uma demanda e depois eles acabam se tornando o que eles chamam de unicórnio, aquelas empresas de bilhão, né? Porque acertaram e foram adaptando e chegaram no objetivo. Então, essas novas startups, e todo empreendedor hoje nesse novo tempo, ele está focado numa única questão, que é resolver problemas da sociedade. Então, esse fator que é focar em resolver problemas da sociedade, ele tem criado exatamente isso. Ele tem criado empresas, startups, que a todo momento, veja bem, estão procurando problemas para resolver. Ou seja, se as pessoas não sabem, por exemplo, pensar, não sabem como construir inovação e criatividade, elas vão ter problemas. E é interessante porque não se sabe. Só para vocês entenderem, eu vou dar uma pincelada aqui, porque é bastante coisa, mas só para vocês entenderem. A criatividade e a inovação, na verdade, elas estão interligadas. E elas estão alicerçadas na inteligência. Inteligência vem do latim intelligere, que é a tua capacidade de ter opções e escolhas, mas para isso há necessidade, sim, de você munir a tua mente com um senso crítico e com informações muito bem fundamentadas, e depois de interligar isso na solução de problemas. Por exemplo, a grosso modo. Então, inteligência é isso, vem do latim intelligere e é também, além de opções e escolhas, também interligar. Só que como interligar isso? A forma correta de interligar é quando você usa a tua inteligência para solucionar problemas, para dar o próximo passo, para ir em direção aos resultados que você quer. Mas existem outros fatores importantes nesse processo, mas a grosso modo é isso. E a inovação, por exemplo, a criatividade, então, quando você usa a inteligere para resolver problemas, isso já é criatividade. Mas a inovação é quando você continua esse processo em direção a cada vez atender ao maior número possível de pessoas. Então, esses processos, de um modo geral, eles estão construindo uma era de abundância, uma era repleta de oportunidades e possibilidades também, mas para aquelas pessoas que entendem como viver nesse novo tempo. A mentalidade de abundância, a era de abundância, porque as duas coisas estão interligadas, tanto a era de abundância como a mentalidade de abundância, elas possuem alguns padrões que são totalmente diferentes do que se via até então. E um deles é o seguinte, olha, hoje as pessoas compreenderem, por exemplo, inteligência emocional, inteligência cognitiva, parece um diferencial competitivo. Quer dizer, na verdade é. Só que isso, na verdade, isso vai virar commodity e cultura. Por quê? Porque nesse novo tempo, ou você se diferencia das máquinas, trabalhando de forma a ser preciso em solucionar problemas e em resolver questões, porque as máquinas não fazem isso. É importante, algumas pessoas ficam um pouco preocupadas. Olha, inteligência artificial, não, nada vai substituir o ser humano. A inteligência artificial e todas as tecnologias de automação, elas conseguem, inclusive, poupar muito tempo daquilo que é absolutamente racional, mas nada
em contrapartida a, por exemplo, anseios, por exemplo, soluções de inovação e criatividade focadas realmente nesses anseios. Ou seja, mais do que nunca, o ser humano desse novo tempo, ele vai precisar ser preciso e hábil em resolver problemas. Só que isso tudo também tem a ver diretamente com essa compreensão do cérebro, com esses recursos, né? E com essa habilidade de desenvolver o que nós chamamos, né? O que eu chamo de neuroperformance. E isso tudo também, gradativamente, está construindo um tempo melhor, uma era de abundância. Quer ver uma coisa? Se nós pensarmos um pouco no passado, quanto custava qualquer coisa no passado? Vamos supor o seguinte, desde uma roupa, desde um eletrodoméstico, um brinquedo, né? Quanto custava isso no passado? Se nós pegarmos os nossos, eu, como tenho praticamente quase meio século aí, se nós pegarmos os nossos ancestrais, meus avós e bisavós, às vezes as roupas, as coisas eram passadas de geração para geração pelo custo, pela dificuldade que era de conseguir não só matéria-prima, como também de adquirir isso, né? E hoje, cada vez mais, as tecnologias têm acessibilizado muitas coisas para nós. As tecnologias têm aberto muitas oportunidades, muitas possibilidades. Então, a tendência é que cada vez mais as tecnologias façam isso, que as tecnologias elas abram muitas oportunidades e possibilidades que nos garantam cada vez mais abundância, qualidade de vida. Só que, das duas, uma. Ou nós temos aquelas pessoas que vão ver esse novo mundo e vão ficar como espectador e vão ter que se sujeitar ao que acontecer para eles lá, mas também nós temos o outro tipo de pessoa, que é aqueles que vão fazer esse novo tempo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que está acontecendo agora. Está acontecendo agora e você faz parte disso. Se você entender esses recursos e como ser protagonista nesse tempo, a história vai ser feita por você. Mas para isso é necessário, então, compreendermos esses recursos. Para isso é necessário que nós possamos compreender como funciona o nosso cérebro. Olha, pessoal, não dá mais, nesse tempo, não dá mais para nós não sabermos solucionar problemas, não sabermos pensar, adoecermos, ficarmos frustrados, trocando de lugar para lugar, de emprego para emprego, de situação para situação, porque nunca está bom, nunca... Quer dizer, não dá mais. Esses problemas, de um modo geral, que nós vemos hoje, eles não têm mais lugar. Ou seja, imagina, as pessoas ainda querem ser remuneradas não por resultados. Elas querem ser remuneradas, elas querem um emprego. E emprego, a tendência cada vez mais é que eles diminuam, mas trabalho não. Trabalho é o que mais vai ter. E dentro do trabalho, a principal habilidade, a principal característica é essa, de você saber resolver problemas, de você saber focar nas soluções e realmente eliminar cada vez mais os problemas da sociedade. Se eu pudesse dizer, além disso de que nós falamos até agora e que a neuroperformance ela é focada em fazer com que você tenha o teu cérebro como a tua maior ferramenta, como uma ferramenta na palma da tua mão aí que te dá a habilidade de você usá-la de maneira, eu diria até com maestria, com muito mais facilidade. Se nós pudéssemos ir além disso, eu diria para vocês o seguinte, que nesse novo tempo, se você for um protagonista, as oportunidades estão todas diante de você. Se você entender esse novo tempo e procurar problemas para resolver nesse novo mundo, se você olhar para a sociedade e se colocar como protagonista, como alguém que realmente diz, não, peraí, eu vou procurar problemas para resolver, eu vou lhe garantir que as oportunidades estão todas aí. E a neuroperformance vem exatamente ao encontro disso, fornecendo recursos, estratégias para que você, mais uma vez, não fique refém de emoções, situações, de circunstâncias, e que você realmente tenha a habilidade de levar as pessoas além. Se você é, por exemplo, um líder, um gerente, não importa qual é a sua função, mas se for uma função de liderança, sem dúvida alguma, deixar de ser refém das suas emoções e deixar de, por exemplo, ser furtado até mesmo pelas suas construções limitantes é um grande diferencial competitivo. Eu sempre falo isso, né? Que antes de eu liderar os outros, eu tenho que liderar a mim mesmo, porque se eu não sou efetivo em liderar os outros, aliás, a mim mesmo, o que acontece? Os outros não vão me dar valor, não vão acreditar no que eu digo, porque liderança, e a neuroperformance vem também ao encontro disso, é mais ou menos assim. Quando você começa uma liderança, seria como se você
imagine créditos do seu bolso. Você abriu uma liderança, então você tem créditos. Na medida em que você vai acertando, os créditos aumentam, e na medida que você vai errando, os créditos diminuem. Então, a ideia é justamente que os teus créditos aumentem, porque você tem uma habilidade totalmente diferenciada de soluções, digamos, uma habilidade de relacionamento, de rapport, de interação com as pessoas, que te garante uma vantagem competitiva muito grande. Quer ver uma coisa? Vendas. Qual é o sinônimo da palavra vendas? O sinônimo da palavra vendas é relacionamento. Se a pessoa não sabe estabelecer relacionamento, ela não vende, ok? A neuroperformance, com uma série de recursos que estão ali, que também integram inteligência emocional, também junto com inteligência cognitiva para que haja efetividade e sustentabilidade, nesse processo, a neuroperformance é extremamente efetiva, porque se você desenvolve, então, esses recursos, é muito mais fácil de você estabelecer relacionamento com pessoas para que possa, então, fechar negócios. Outra coisa importante, ouçam essa. Se você não sabe como funciona o seu cérebro, tem outra questão bem interessante que ocorre, e é muito comum. De repente, só para vocês entenderem, tá? Vocês lembram daqueles dias que você acordou, você talvez use um adjetivo do tipo assim, acordei com o pé direito hoje e deu tudo certo, né? Ou seja, a pessoa acordou num ótimo dia, num ótimo ânimo, você percebeu que você vendeu mais, que você teve melhores resultados, quer dizer, a vida foi muito melhor, quase sempre, a menos que aconteça um imprevisto, mas de um modo geral, quando você está muito bem, os resultados são muito melhores, as vendas são muito melhores. Agora, o que você acha de poder experienciar isso sempre que você quiser? A qualquer momento você experienciar isso. Porque, na verdade, se você está se sentindo muito bem ou não, isso é só coisa da sua cabeça. E é isso que eu quero que vocês entendam. Isso é uma das formas de você nunca mais ficar refém das suas emoções. Quer ver outro ponto interessante? É comum, por exemplo, num processo empresarial, numa venda, numa gestão, num processo seja qual for, até de gestão mesmo, é comum, de repente, a pessoa sofrer um revés, um patrocínio negativo, alguém foi, um cliente ou um colega não foi muito legal com essa pessoa, ou ela recebeu um não de alguma coisa que ela imaginava que estava certo, que ia dar certo, né, fechar ou ser aprovado. Aí o que acontece? Você experiencia um estado enfraquecedor e daí o restante do dia todo ele é comprometido. Por quê? Porque por não compreender e essas questões, né, e essas construções, o que acontece? Você acaba se contando histórias, falando de a culpa é minha, eu não nasci para isso, isso não é para mim, ou acaba imergindo nessas construções limitantes que vão acabar levando você numa direção completamente oposta do que você gostaria de ir. Ou seja, você perde o resto do dia por causa disso, sendo que, vou mais uma vez afirmar, isso é só, mais uma vez, isso é só coisa da sua cabeça. E se você quiser alterar esse padrão, você consegue alterar num instante, desde que você tenha as compreensões, né, de como funcionam esses mecanismos e os recursos certos. Então, nesse novo tempo de abundância, a principal habilidade é essa: soluções de problemas, não ficar refém de emoções, situações e circunstâncias, entender que precisão e pragmatismo e que você vai ganhar cada vez mais por resultados. E, uma coisa importante e que tem tudo a ver com isso, ouçam o que eu vou lhe falar. Steve Jobs falou uma frase muito legal e muito interessante, eu gosto muito dessa frase. Steve Jobs dizia o seguinte: as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. Steve Jobs, ele foi o primeiro CEO, um CEO, talvez um dos mais, talvez o mais disruptivo do mundo, um dos mais disruptivos. E Steve Jobs, ele dentro dessa nova era de exponencialidade, olha, só para vocês terem uma ideia, a Apple hoje fatura mais que países, né? Se você for ver quanto vale essa empresa em contrapartida às outras ali, tem empresas ótimas, extraordinárias, exponenciais também, que não valem nem 1% dela. Né? Então, é uma empresa extraordinária e ele era um CEO que pegou algo construído de forma extraordinária, tiraram ele de lá, derrubaram, quando faliu ele pegou de novo e colocou lá em cima. Então, é mérito e habilidade única exclusivamente dele. E ele falava isso: as pessoas não sabem o que elas querem, até que você mostre a elas. Então, como é que a neuroperformance pode se encaixar nisso? Porque, ouçam o que eu vou dizer, as necessidades humanas, elas estão satisfeitas.
Vamos de novo? As necessidades estão satisfeitas. Eu desafio você a imaginar uma coisa, seja qual for. Imagine uma ferramenta para a tua cozinha bem louca lá, um esmagador, sei lá, de qual coisa. Procura na internet, você vai achar. Imagine a coisa mais diferente do mundo. Eu vou lhe garantir que as necessidades humanas estão satisfeitas. Ou seja, não tenho, talvez até tenha, mas praticamente as pessoas já inventaram tudo e mais um pouco. Eu, às vezes, fico olhando essas invenções agora e tem redes sociais que a pessoa é só focada em colocar essas soluções aí práticas para o dia a dia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nem imagino, e olha que eu olho para caramba, gosto disso, acho interessante, para mim é algo engraçado, é algo que me distrai. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nem imagino qual é o tipo de invenção que falta nesse mundo. Não consigo imaginar. Realmente eu não consigo imaginar qual é o tipo de invenção que falta nesse mundo. Entretanto, as necessidades humanas estão satisfeitas. Os anseios, não. Então, volto à frase do Steve Jobs. Ou seja, as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. E o processo cognitivo, quando ele é compreendido da forma correta e você tem os recursos certos, é uma tendência natural que você seja preciso em solucionar problemas e automaticamente, quando você tem essa precisão na solução de problemas, automaticamente você se torna inovador, ok? Então, existe uma grande oportunidade a partir de agora para quem tem os recursos certos, a compreensão do cérebro e a mentalidade certa nesse novo tempo. E é isso também que a neuroperformance aborda. Sem contar que nós abordamos lá também, por exemplo, como você desenvolver uma capacidade muito maior de absorção de informações e outras questões, porque não é só informação, né? Porque se digamos, só informação fosse relevante para você ter resultados de sucesso, eu vou te garantir que os mais inteligentes ou os mais cultos sempre teriam sucesso e, na verdade, não é o que ocorre, ok? Então, esse é um dos pontos que também eu gostaria de deixar claro nesta tarde. Neuroperformance. Um novo mundo de recursos se abre para que você possa viver um universo de novas oportunidades e possibilidades. Pessoal, eu dei uma pincelada, nós faremos muitas lives a partir de agora. O meu objetivo é realmente que vocês tenham acesso a muitas coisas e nós vamos trabalhar. Digamos, hoje eu estou fazendo uma apresentação da Neuroperformance. E o meu objetivo, a partir de agora, é que nós possamos, digamos, falar mais sobre as questões do dia a dia, fazer demonstrações, né, de como nós podemos resolver esses problemas com tudo que nós estamos apresentando, tá bem? Então, na verdade, a primeira delas é abrindo sobre, digamos, as nossas lives e palestras e eventos sobre neuroperformance. Esse conteúdo já foi ministrado muitas vezes no presencial, agora nós estamos levando ele para o mundo online. Na verdade, antes da pandemia, nós não imaginávamos que esse conteúdo iria para o mundo online, mas agora, então, ele está indo para o mundo online também. Nós teremos muitos outros eventos, vocês estão todos convidados. Será um prazer ter você conosco. Faremos pelo Zoom, faremos no YouTube, faremos em outros locais também, e vai ser um prazer ter você conosco. Mas nesse exato momento, eu gostaria de abrir para perguntas, abrir para quais são as demandas que vocês têm, quais os problemas hoje que vocês têm no dia a dia, e para que eu possa ajudar vocês e responder essas perguntas com neuroperformance, com o que nós trabalhamos na neuroperformance, ok? Então, por favor, fiquem à vontade, eu estou à disposição para responder qualquer pergunta. Eu vou dar uma olhadinha no chat aqui agora. Ok. Olha, Ismael, você fez uma pergunta aqui sobre implante de chip. Não, assim, ó, a neuroperformance, de um modo geral, nós estamos falando aqui... Não, esse implante de chip, na verdade, é carregar as tuas informações, tá? Não tem nada a ver com tão diretamente, porque, na verdade, é como se fosse a tua carteira de identidade, a tua conta bancária, tudo. Não é esse o objetivo. O objetivo da neuroperformance, é fazer o quê? É facilitar com que nós possamos nos tornar exponenciais, protagonistas nesse novo tempo e, principalmente, possamos fazer essa integração homem-inteligência artificial. Olha, quem está conosco aí dentro digamos, do mastermind do projeto Supercoach, por exemplo, quem está conosco sabe que um dos nossos projetos é que o nosso aplicativo tem inteligência artificial até o ano que vem. Então,
ou seja, você vai ter a inteligência artificial junto com a inteligência emocional e cognitiva, que são tuas, te ajudando nas soluções de problemas do dia a dia. Então, basicamente, a automação, homem-máquina, não é isso. Ali, na verdade, são informações. Tá? Obrigado pela pergunta. Olha, assim, ó, outra pergunta do Ismael. Ótimo, Ismael. Assim, quando uma pessoa acorda, é coisa da cabeça ou um estado de ânimo? Olha, na verdade, assim, existem muitos fatores, tá? Nós, com a neuroperformance, nosso objetivo é trabalhar principalmente técnicas, ferramentas, assessments, construções que acabam tendo um reflexo na questão hormonal, mas normalmente, depende da idade que a pessoa tem, depende de muitos fatores. Pode ser uma questão, de repente, neurohormonal, pode ser uma questão até hormonal mesmo, biológica, podem ter muitos fatores, tá? Pode ser que a pessoa não esteja dormindo bem, pode ser que ela não esteja com, sei lá, alguma questão hormonal não bem ordenada. Existem muitos outros fatores, tá? Então, na verdade, nós podemos ajudar, porque o que acontece? Que quando a pessoa nos traz quais são as questões que elas estão experienciando, nós conseguimos ter essa noção de se é alguma coisa que diz respeito à construção ou é alguma coisa que foge da nossa área, de repente, que precisa de um nutricionista, precisa de um médico. Então, para nós é fácil mostrar onde é que está o problema. Tá? Mas a nossa área é justamente aquela área que hoje não é contemplada. Por exemplo, existem profissionais da área médica que são muito efetivos dentro da questão hormonal, da questão, talvez, de reposição de serotonina, quando é depressão, nutricionistas. Existem profissionais muito bem qualificados da sua área. Só que, de um modo geral, a tendência, na maior parte das vezes, é que seja trabalhado só essa questão, digamos, medicamentosa, para repor alguma coisa que está faltando, e muitas vezes é negligenciado os padrões que levaram a pessoa para aquele cárcere, para aquela patologia, para aqueles estados sem recursos. Como nós falamos antes, no início da live, muitas patologias, de acordo hoje com o que se sabe da medicina, são somatizações. Então, a neuroperformance, ela entra na outra parte do tratamento, que é fornecendo uma série de recursos para que esses padrões não se repitam e que elas, na verdade, deixem de adoecer. Claro, existem pessoas que, mesmo com isso, ainda têm uma predisposição genética, mas, de um modo geral, esse é o objetivo. Deixa eu ver mais aqui. Ah, tá. Marcel. Ok, Marcel, obrigado pela pergunta. Veja bem, como tirar a insegurança de uma criança? A insegurança, ela tem uma relação direta com desamparo. Possivelmente, por uma série de questões que ela experienciou, ela não sente segurança, ela sente o desamparo. Então, nesse sentido, para trabalhar numa criança, essa situação precisaria entender quais são as fontes disso. Mas, por exemplo, muitas coisas podem amparar, tá? O que pode amparar, por exemplo? No caso de uma criança, não é a situação, mas quando é um adulto, clareza é uma das coisas que pode fornecer amparo. Muitos estados de ansiedade têm uma relação com falta de clareza. Mas no caso de uma criança, por exemplo, precisaria buscar dela para entender o que significou para ela, de onde é que vem, buscar qual é a fonte disso. De repente, pode ser que ela tenha alguma questão ligada principalmente ao pai e à mãe, porque a fonte de amparo deles é o pai e a mãe. Né? Então, pode ser que realmente a relação esteja diretamente ligada a algum padrão que transmite insegurança ou do pai ou da mãe. De repente, o pai não é presente, ou a mãe também não, ou de repente não dá atenção. Né? Então, existem muitas questões ali que podem estar relacionadas a isso. Olha, uma coisa importante, o foco do neuroperformance, ele é o adulto. Quem vai participar da formação conosco são realmente os adultos. Ou seja, eu recomendo que a pessoa tenha ali pelo menos os seus 15, 16 anos para participar, de 16 para cima, tá? No neuroperformance. Mas é claro que quando um pai, por exemplo, recebe os recursos da neuroperformance, ele passa a compreender muitos mecanismos do cérebro do seu filho e consegue ajudá-lo, entendendo quais são os padrões que estão por trás. Porque depois que você começa a compreender sobre padrões, é meio óbvio, tá? É meio óbvio, até brincam comigo diversas pessoas, vem cá, tu é meio bruxo, como é que sabe essas coisas? Para mim hoje é óbvio, entendeu? Para mim hoje é meio óbvio. Então, e é isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês tenham acesso a essas informações para que também seja claro para vocês as consequências de cada tipo de padrão de comportamento,
Então, quando você sabe, quando a pessoa me diz qualquer coisa, eu sei qual é o padrão que está por trás, por que isso acontece, as consequências disso e como resolve. E na neuroperformance, a ideia é exatamente isso, que você tenha, claro que a neuroperformance, o foco dela é você, ele é self, é você ter os recursos, não é para o outro, é para você. Mas a ideia é que esses padrões fiquem tão óbvios e tão claros, e os recursos também, que você, ao ajudar você acabe ajudando os seus familiares também. Ok? Deixa eu ver qual é a outra pergunta que nós temos. Uhum. Ah, tá. Com medo de dormir sozinha. Uhum. Tá. Ok. Ok. É uma coisa interessante. Ó. Vou falar mais um pouquinho aqui, Marcel, sobre o que você perguntou, tá? O cérebro humano é incrível. O cérebro, se eu te contar uma história bem contada, eu vou lá e te conto uma história. Vou te contar um negócio. E a pessoa acreditar no que eu estou dizendo, até alucinar, ele alucina. Até ver o que não existe, ele vê. Então, o cérebro é incrível. Então, depende. É uma situação de uma experiência, de um trauma. O que aconteceu com essa criança? E qual é esse medo? O medo do que ela tem? E quanto mais você foca em algo, lembra que nós falamos dos mecanismos do cérebro buscando poupar energia? Aquilo expande. Quanto mais você foca e pensa naquilo, aquilo fica gigante. E olha, mais uma vez, você começa até a enxergar o que não existe, entendeu? Então, isso tudo com os recursos, principalmente, claro, a neuroperformance, ela não trabalha só com uma coisa, nem só com outra. Eu sempre tive a ideia do sistêmico, de integrar diversos recursos. Mas existem recursos lá dentro da neuroperformance, principalmente focados em reedição desses padrões limitantes, que você vai aprender para cima, sem dúvida alguma, consegue alterar no seu filho também. Porque, na verdade, se ele se sente bem ou não, tem medo ou não, isso não passa de construções, não passam de sinapses, são coisas, brincando sempre, são coisas da cabeça dele. Então, você vai ter recursos para cima, mas você pode ajudá-lo sim, ok? Sidney Miranda. Os chamados gatilhos mentais, olha, assim, ó, ok, na verdade, primeira coisa importante, o nome correto não é gatilho, é atalhos mentais ou vieses cognitivos, mas ele foi popularizado, tá, como gatilho mental, mas o nome correto, neurocientificamente, é atalhos mentais. Quando eu te digo qual é o nome correto, fica mais fácil de você entender o que eles são. Então, Sidney, é assim, ó, para que serve um atalho mental? Nem que nós usemos esse termo aqui, que se popularizou no marketing digital, mas não é o termo correto. Gatilho, por exemplo, para que serve? O atalho mental, ele tem um objetivo que é fazer o quê? Facilitar o processo de decisão do cérebro. Então, quando você fornece uma série de recursos para a pessoa, por exemplo, eu forneço o meu amigo João que comprou e gostou. Eu tenho aqui então essa prova social. Eu mostro coerência no que eu estou falando. Eu mostro mais, quer dizer, ou seja, quando eu forneço aquilo que nós chamamos então dos atalhos mentais, vieses cognitivos, quando eu dou isso ao meu cliente, eu facilito o processo de decisão dele. Então, sem dúvida alguma, o cérebro se sente mais confortável, ele tem mais subsídios para tomar uma decisão e decidir a favor de adquirir o seu produto ou de dar o próximo passo num projeto, seja lá o que for. Então, basicamente, funciona sim, funciona porque só que você precisa entender quais são esses subsídios. Olha só, vou dar mais uma dica boa para você aqui, Sidney. Você precisa entender quais são esses subsídios que, no teu público-alvo, seriam extremamente importantes para que você facilitasse o processo de decisão dele. Então, esse é o objetivo dos atalhos mentais, ok? Fiquem à vontade aí. Obrigado, Mari. Fica um prazer ter você conosco. Eu também estou feliz de ter você conosco. Se você tiver mais alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Tiago Cândido. Tá, como funciona procrastinação? Na verdade, Tiago, procrastinação não é gatilho, tá? Não é, normalmente, digamos, esses atalhos, eles facilitam o processo decisório. Então, mas a pessoa tem investimento em recursos, daí e não sai, não tem resultado, acaba não se sentindo capaz. Tá, então vamos lá. A pessoa tem investido em recursos e daí não sai, não tem resultados e acaba não se sentindo capaz. Olha, assim, ó, tudo na tua mente são construções. E essas construções, elas se retroalimentam. Então, o que acontece é que
é mais ou menos assim. Você tem uma crença, aí você tem resultados fiados nesse programa, essa crença, que produz né, esses resultados que gera mais evidências de que aquilo é verdade. E a verdade é que é um ciclo que se retroalimenta, que é coisa da nossa cabeça. Então, por exemplo, um sucesso chama outro sucesso, assim como um fracasso chama outro fracasso, um abismo chama outro abismo, né? Uma vitória é outra vitória, um sentimento de se sentir maravilhoso e bem chama outro. E é por quê? Porque você regulou o foco na direção correta, traçou um plano consistente e daí foi se retroalimentando na direção certa. Basicamente isso, entendeu? E às vezes também é assim, ó, a pessoa tem receio de tomar uma decisão, principalmente porque ela não tem clareza. O cérebro, como eu falei, o cérebro humano, o que ele quer? Cuidar de você, proteger você. Se deixar para o teu cérebro decidir, eu vou deixar que o meu cérebro... Né? Se o eu não for gestor, eu vou te garantir. O teu cérebro é daquele que quer que você fique na zona de conforto. Entendeu? Entretanto, crescer dói, empreender dói, se desenvolver dói, fazer acontecer dói, ser uma pessoa feliz dói. Entretanto, se você quer algo, tem um preço a pagar. A vida é que nem buffet por quilo. Tudo que você quer. Agora, se tu deixar para o teu cérebro, ele quer poupar tudo que você tem. Vamos poupar, né? Aqui não tá legal, mas pelo menos você tá seguro aqui, fica aqui. Então, esse é o cérebro. O cérebro, se você deixar por ele vai sempre levar você para a zona de conforto. O problema é que você vai se sentir cada vez mais frustrado, porque as pessoas fazem acontecer, porque as pessoas estão construindo a história, estão construindo a vida dos seus sonhos, estão tendo resultados e a pessoa fica só observando, entendeu? Então, digamos assim, ó, o preço do protagonismo, eu vou garantir para vocês. Prestem atenção no que eu vou falar. Sobretudo numa era exponencial. Sobretudo numa era exponencial. O preço do protagonismo é muito menor do que o preço do coadjuvante, do inerte, da pessoa que está na zona de conforto. Vamos de novo. O preço do protagonismo é menor do que o preço, porque parece legal, né? Não, vou ficar aqui, porque aqui... Né? Só que numa era de exponencialidade, o mundo está mudando tão rápido, e daqui a pouco simplesmente você descobre que está fora de tudo, entendeu? Então, não sejam enganados por isso, e nós vamos ajudar nesse sentido, para quem estiver no Neuroperformance, tudo isso vai ser trabalhado. Nós vamos ajudar em todas essas áreas, para que, por mais que exija um preço a ser pago, você vai ter recursos para que isso faça parte de você. Ou seja, até a alta performance, né, dentro da neuroperformance, ela tem a ver com uma estrutura, com uma construção, porque a estrutura determina a função. Ok? Então, se eu altero a estrutura, mesmo no automático, você tem bons resultados. Tudo bem? Continuando aqui. Cami, né? Eu acho que é isso aí, fone Cami. Tá. Como enfrentar um cliente que não parece ter generosidade? O cliente extremamente fechado, não permissivo, entende? Ok. Como enfrentar um cliente que não tem generosidade? Olha só. Uma pessoa que não tem generosidade é uma pessoa, na verdade, assim, pessoal. É uma pessoa, lhe garanto, uma pessoa infeliz e doente. Porque esses padrões de comportamento, a cada dia adoecem mais ela. Entendam isso, que para construir um cérebro saudável, você precisa olhar para o mundo de uma maneira em que você veja oportunidades, possibilidades, em que você, mesmo quando acontece algo ruim, você tire aprendizado disso. Caso contrário, ou seja, essa pessoa ela está adoecendo coletivamente, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa frustrada, né? Mas uma coisa importante, você não vai dizer isso para ela. O que você vai fazer? Você vai ser preciso com ela. Você vai, por exemplo, uma das coisas que você pode fazer é criar uma conexão com ela, criar essa conexão, e ao criar essa conexão, ao criar esse rapport, o que você faz? Você traz ela para um novo tipo de padrão de comportamento e pensamento, torna o ambiente dela mais agradável, de tal forma que ela se sinta muito bem com você, mas claro, com muita cautela, né? Respeitando talvez todas as frustrações, porque uma pessoa que tem esse padrão, como eu te falei, talvez ela tenha experienciado muitas frustrações, muitas coisas difíceis. E a verdade verdadeira é que esse tipo de padrão, geralmente, é daquele tipo de gente que se chama realista, né?
E o realista, eu sempre falo isso, o realista é um pessimista disfarçado. Porque realidade em relação a quê? Realidade em relação aos poucos recursos que você tem, realidade em relação à vida extremamente limitada de visão, de habilidade, de recursos, realidade em relação a quê? Sabe o que é nós, humanos, com uma capacidade de absorção ilimitada de informações, numa era de exponencialidade? Ou seja, existem algumas neurobobagens que se ensinam aí, que nós só usamos 3% do cérebro, 10% do cérebro e outras babaquices, né? Que, na verdade, a neurociência comprovou que nós usamos todo o nosso cérebro o tempo inteiro, ok? Só que a capacidade de absorção de informações que nós temos é ilimitada. Então, para quem não sabe, apesar de gostar muito de neurociência também, né? Eu sou cristão e eu acredito que Deus nos fez, tá? Mas mesmo que você não acredite em Deus, acredite em evolução, não importa. Agora, você concorda comigo que seria um desperdício você ter um cérebro com uma capacidade de absorção de informações ilimitada e você simplesmente entender que essa pessoa, seja qual for, esses realistas, né, que na verdade são pessimistas disfarçados, que não, eu sou realista, sejamos realistas. É como se uma formiga, vou usar uma metáfora para você me entender, é como se uma formiga passasse de frente de um computador conectado na internet e ela dissesse, eu não gosto desses quadros aí, esses quadros são feios, eles se mexem, eu não gosto de quadro que se mexe. Pô, não é um quadro que se mexe, é um universo de oportunidades e possibilidades que está logo à sua frente, entendeu? Então, o realista é um pessimista disfarçado. O pessimista nós conhecemos, mas o realista, ele tem a petulância de dar significado aos seus parcos recursos à realidade e dizer, não, sejamos realistas. Não tem nada a ver, entendeu? Então, existem muitas coisas que você não consegue enxergar porque você não tem o recurso. Existem muitas coisas que você não consegue aproveitar porque você também não tem desconhecimento acerca disso. Quer dizer, esse realismo, na verdade, ele coloca a pessoa à margem das possibilidades e muitas vezes de forma infeliz, entendeu? Então, esse é um ponto, tá? Então, a questão ali, Cami, é criar conexão com esse cliente, né, e mostrar, primeiro entender quais são as suas demandas, quais são as suas dores, porque sem relacionamento, sem vendas, ok? Se relaciona com ele, se conecta com ele, entenda quais são as suas demandas. Existe sim uma objetividade no processo de relacionamento, porque o processo de vendas, até eu comecei a dar curso de vendas, só para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu dei um curso de vendas, acho que foi em 95. Então lá se vão 35 anos, né? Quase nada, né? 35 anos. E eu aprendi o conceito de vendas há décadas atrás e dizia assim, vendas é satisfazer as necessidades do cliente, é estabelecer relacionamento para satisfazer as necessidades do cliente de forma contínua. Então não mudou nada. E essa parte não mudou. Mudou, por exemplo, copy, precisão, mudou você ser muito mais objetivo e preciso, mudou... Quer dizer, tem alguma série de recursos aí que hoje fazem com que você tenha muito mais resultado. Mas essa questão de estabelecer relacionamento de maneira precisa para entender quais são as suas demandas e estabelecer né, e vender de forma contínua, atendendo as suas demandas, as suas necessidades, ou seja, o objetivo principal, que é, em primeiro lugar, estabelecer relacionamento para poder entender essas necessidades, isso não mudou, continua do mesmo jeito. E nesse relacionamento que eu destaco que neuroperformance e outros recursos ali de neurociência são bastante úteis nesse contexto, ok? Então vamos lá. Patrícia, pelo que eu entendi, a neuroperformance vai trabalhar na origem do problema, entendendo os padrões e focando na solução rápida. Também. Na verdade, a neuroperformance ela também resolve problemas, mas ela não só resolve problemas, ela te fornece uma série de recursos para que você não os crie. Melhor ainda, entendeu? É uma série de recursos para que você realmente não os crie. Tudo bem? E, claro, quando houver, você tem recursos para rapidamente alterar um padrão. Isso vai ser feito, tá, pessoal? Depois eu vou falar para vocês, para quem quiser. Veja bem, nós vamos ter muitas lives, nós vamos falar muito do assunto, e para quem quiser, nós temos também, para quem quiser, vocês todos, é um prazer ter vocês conosco, né? Mas para quem quiser, nós vamos ter uma formação e nós vamos ter também um atendimento dos nossos profissionais, colocando na sua vida pessoal, nos negócios, na vida, em todas as áreas da sua vida, a neuroperformance, para que você tenha os maiores resultados possíveis e realmente se torne alguém aí protagonista exponencial, tá bom? Então, não é só solução, Patrícia, ela também te dá recursos para que os problemas não sejam criados. João Paludo, sobre eu falar de um impasse que tenho
mas é vergonha falar aqui no Zoom. Não, ok, não tem problema, João, não tem problema. Eu não sei por onde você veio, tá? Assim, ó, eu quero deixar mais uma vez aqui que todas as pessoas que estão aqui conosco, também quem trouxe você, procure a pessoa que trouxe você, tá? Esses profissionais que aqui estão, deixa eu ver daqui, quem está conosco aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, nós temos diversos aqui que trouxeram vocês, tá? A Cíntia, a Georginete, a Kênia, tem muitos aqui, né? Tem o Jonas, tem diversos aqui. Perdoa se alguém esqueci de alguém aqui, pessoal. Mas a pessoa que trouxe você, procure ela, que ela vai ajudar você, tá? Na verdade, o acesso é por ela, mas o que eu quero agora falar com vocês, para não nos estendermos, e dizer que é um prazer ter todos vocês conosco e que nós vamos ter muitas outras também. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, que para quem quiser, nós teremos agora, no dia 24 e 25 de outubro, uma imersão online, ao vivo, online, sobre neuroperformance, tá? Uma formação com certificado, contempla, para quem iniciar, imediatamente já o fato de poder já receber recursos imediatamente, tá? Deixa eu ver quem mais falou alguma coisa. Ah, tá, ok. Então, assim, ó, só para vocês entenderem, nós teremos uma imersão dia 24 e 25 de outubro, mas para quem quiser estar conosco, já pode iniciar imediatamente a ter acesso aos nossos recursos. Após a imersão, ou seja, você já participa de uma das nossas salas aí de neuroperformance. No dia 24 e 25, um evento ao vivo, e após essa data, vocês terão profissionais que vão ajudar vocês a aplicar a neuroperformance na vida pessoal, nos negócios, na vida profissional. Então, essa é a ideia, que vocês tenham profissionais especializados, que são mentores e coaches, que vão ajudar vocês a aplicarem isso na vida pessoal, nos negócios, nas empresas, tá? E vocês vão receber, então, para quem quiser, nessa data, né, o evento ao vivo e depois as sessões para aplicar, ok? E também, quem quiser, fale conosco, fale com as pessoas que trouxeram vocês. Você já pode iniciar imediatamente esse suporte, já pode iniciar imediatamente o curso e já ir aplicando já para garantir, digamos assim, uma melhor compreensão no dia 24 e 25 de outubro. Mas, mais uma vez, não se trata apenas de um curso online, tá? Se trata realmente de um pacote em que engloba conhecimentos, engloba eventos, e engloba também pessoas acompanhando vocês tete a tete, de perto, para que vocês tenham a aplicabilidade dessas tecnologias de vanguarda que vão realmente garantir vantagem competitiva, rentabilidade, qualidade de vida para vocês e para as pessoas com as quais vocês trabalham. Ok, pessoal? Deixa eu ver o que é mais aqui. Ok. Muito obrigado, Cami. Agradeço a todos vocês também, mais uma vez, por vocês estarem conosco, tá? Entre em contato mais uma vez com as pessoas, tá? Vocês sempre serão informados de outros eventos. Uma coisa que eu recomendo vocês para finalizar, façam as perguntas e as dúvidas para eles, que daí na próxima live eu vou trabalhar exatamente as demandas de vocês e trazer outros assuntos. Essa live foi introdutória, mas na próxima nós vamos abordar assuntos mais pertinentes, assuntos mais específicos. Então, façam isso, entrem em contato com as pessoas que convidaram vocês, que daí nós faremos com que as suas dúvidas sejam resolvidas, que nós mostraremos também na prática a aplicação da neuroperformance na área que você quiser, tá? Seja desenvolvimento cognitivo emocional, seja negócio, seja liderança, seja na área que for interessante e que vocês quiserem compreender, vocês, por favor, entrem em contato com as pessoas que aí estão e nós vamos ajudar vocês. Então, pessoal, nesta tarde, eu agradeço muito, então. Muito obrigado a todos, obrigado por vocês. Que bom, fico feliz que vocês gostaram. É só o início, tá? Obrigado a todos e eu desejo, então, um excelente final de semana e até a próxima live, onde vocês estão todos convidados. Um abraço a todos aí. Fiquem na paz aí.